Perspectivas de cenário. Às vezes você precisa de um cenário para colocar no seu fundo e você fala, nossa, mas eu não sei desenhar cenários. Mas e aí? Como fazer um cenário que fique bacana? Vamos imaginar que essa é uma parede e o ponto de fuga está lá no fundo e a gente está trazendo as outras paredes para frente. Então a gente está olhando para o fundo da parede, para o fundo do quarto. Lá tem uma janela e tem uma porta. Se eu quiser colocar uma mesa, eu vou respeitar o ponto de fuga lá do fundo para trazer as linhas que estão encostadas na parede. Um outro exemplo de ponto de fuga é como se a gente estivesse dentro do quarto, olhando do canto dele. Agora como se a gente estivesse olhando o quarto do lado de fora da casa, por exemplo. Aí eu estou fazendo como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Eu somente inverti. Olha lá, ele está invertido, tá? É como se fosse esse e ele está invertido. E a gente consegue ver de cima para baixo. As paredes laterais e a parede lá do fundo. Então é o nosso quarto de fundo agora com aquela dimensão, sabe quando está tudo arredondadinho, aquelas câmeras profissionais que deixam a imagem meio redonda, panorâmica. Então, ao invés de você simplesmente riscar todas as partes que são na vertical e na horizontal reto, você faz esses quadrados em volta, esse tipo de bola meio arredondado, um pouco para cá redonda, e depois vai rodando para cá, para cima redondo, depois vai rodando embaixo. E a hora de traçar os componentes dentro do cenário, você segue essas linhas para deixar o cenário um pouco arredondado. Agora vamos tirar com base o cenário de uma fotografia mesmo. O que a gente tem que fazer primeiramente é encontrar os pontos de fuga da imagem. E se a gente for prestar atenção, olha só, a gente tem um ponto de fuga que sai lá para cima do canto da cama, porque as linhas da cama elas estão vindo para frente, e a linha lá do fundo também vem para o mesmo local. É lógico que na imagem não fica totalmente certinho, absoluto, mas quando a gente for passar para o papel a gente pode fazer certinho, que vai dar o mesmo efeito, vai ficar parecido com a imagem. As verdes são as verticais. E a outra que eu vou fazer agora
vem um ponto de fuga lá do fundo, que é onde desce a cama, para lá pro fundo. Então, ó, você consegue visualizar que o ponto de fuga está lá. Então, o que a gente precisa? Um ponto de fuga na direita, um ponto de fuga na esquerda e todas as linhas nas verticais. A primeira coisa que a gente tem que fazer para desenhar um cenário é encontrar as paredes dele, sem os móveis, sem nada, só aquele ponto da parede. E como a gente já sabe que tem um ponto de fuga num canto e um ponto de fuga no outro, a gente desenha a parede e depois liga os pontos de fuga, só acerta, né? No meu já tá certinho. Então eu vou ter que trazer a cama conforme eu encontrei na imagem. Só que no caso do ponto de fuga a gente faz... No desenho a gente liga certinho todos no ponto de fuga. Dá o mesmo efeito, fica certinho sim. Esse é um outro exemplo. Ó, tanto o tapete quanto o sofá, eles seguem lá pro fundo. Agora quando a gente está trazendo aqui pro sofá, pro fundo da parede da janela, a gente vê as linhas vermelhas, a gente consegue achar um segundo ponto de fuga. É praticamente igual a outra imagem, tá? Não tem diferença. E as linhas roxas são as linhas que a gente vai encontrar primeiro a parede lá no fundo. Então, como a gente já sabe como é feita a parede, seguindo os pontos de fuga também para fazer a parede, tá? Eu deveria ter me atentado a fazer a ligação dos pontos de fuga com os móveis, mas é porque foi automático. É que eu olho os pontos de fuga e eu já ligo eles, já sei que eles estão naquele canto, que eu tenho que seguir para aquela bolinha vermelha, entendeu? Eu não preciso riscar para saber que é naquela direção, já está automático e acaba sendo automático com o passar do tempo. Olha lá, todos vêm para um canto. O teto, o apoio do sofá, as costas do sofá, sempre dá certo, a gente sempre encontra um ponto de fuga. Isso é uma aula básica da básica, tá? Tô tentando passar realmente o que eu peguei na raça, na mãe. Eu precisava disso porque quando eu comecei a fazer a pousada sagrada, eu precisava criar quartos, porque tinha vários quartos da pousada. E eu não sabia, gente, como é que eu vou fazer quartos, eu vou achar quartos como referência. Eu pensei, não, então é hora de aprender o ponto de fuga, também fazer esses quartos. E foi isso que foi com esse estudo, acabou dando nisso. Casas é a mesma coisa, tá? Nas casas a gente usa os cubos, depois a gente dá os acabamentos, mas é os cubos. Atentando pra ver como é que eu faço essa escada, eu faço como se fosse um bloco de concreto ali na frente e corto ele no meio, de lá da ponta da porta até no chão. Então a gente fica fácil de encontrar a escada. Depois apaga tudo que não precisa, tá? Apaga o que não precisa.
Temos lá as janelas, as portas, no outro canto que também segue o ponto de fuga, e tudo que está do lado de cá, na nossa frente aqui, segue o ponto de fuga da esquerda. Eu achei bem interessante também. O ponto de fuga vem lá do meio e tem um bloco na frente. Então a gente desenha esse quadrado na frente e corta, né, essa porta gigantesca, mas respeitando o ponto de fuga lá do meio. Tudo segue o ponto de fuga, gente. Nessa imagem realmente só temos um ponto de fuga, basicamente dizendo. Essa sala também, eu não risquei a foto, mas só para vocês terem uma noção. Chega uma hora que você nem faz o ponto de fuga, você já olha e já vê primeiro as paredes e o sofá e vai desenhando sem a necessidade do ponto de fuga. Tem que ser muito bom. Eu ainda preciso do ponto de fuga. Mas aí foi porque é o final do vídeo, gente. É o final do vídeo e eu acho que compartilhem se vocês gostaram, curtam se vocês gostaram, se te ajudou, mostre para os seus amigos que estão precisando dessas dicas e dessas ideias também. Não deixe de visitar o meu blog, não deixe de visitar e compartilhar minhas histórias e quadrinhos no Facebook também. E até o próximo vídeo. É isso. Tchau.